dia, queridos. Nós vamos dar início à nossa escola de discípulos e como nós, esse tempo todo, né, que a gente começou essa escola, nós estamos estudando esse livro, Em Busca de Timóteo, né, de Tony Cooker. E ele nos ensina, o título está assim, Descobrindo e Desenvolvendo o Potencial dos Colaboradores e Voluntários na Igreja. Então nós já estudamos 4 partes e essas 4 partes tratou de como deve ser um bom ministro de socorros. E hoje nós vamos dar entrada na 5ª parte do livro, 5ª e última parte, né? E é um assunto que é tratado, mais direcionado, o capítulo de hoje, a como ser um bom líder. Nós já aprendemos como ser, né, um bom ministro e hoje nós vamos aprender como ser um bom líder. Pronto. Como deve ser o comportamento de um pastor, de um líder com sua equipe, com os membros da igreja, né? Então aqui o livro, ele cita, né, algumas qualidades que deve ter e eu vou enumerar todas elas aqui. Primeiro fala assim, que para ser um bom líder, um bom pastor, ele tem que tratar a todos com bondade. Considerar as necessidades de cada um, né? Então assim, o pastor ele considera, né, o todo, né, a igreja, e ele tem que considerar também cada um individualmente. Responder com compaixão, encorajar o crescimento, ter longanimidade para com todos, entendendo que todos nós, tá, desde o maior ao menor, todos nós estamos, nós convivemos numa igreja e cada um tem um nível de maturidade, cada um tem um nível de crescimento, não tem como unificar todos de um modo, né? Porque assim, tem pessoas que tem, né? Às vezes é mais lento, outros é mais rápidos. Então assim, o líder, ele tem que entender isso, que a equipe dele, as pessoas que estão sendo lideradas por eles, nem todo mundo tem o mesmo nível de crescimento espiritual, nem todo mundo tem a mesma personalidade, então ele tem que entender isso, né? Então assim, não tem como você desejar trabalhar com uma equipe, fazer um planejamento com uma meta para todo mundo por igual. Não tem como, porque cada um é cada um está no nível. O livro dá um exemplo para a gente, e eu achei assim até interessante quando eu estava, né, preparando a aula, de Jesus com seus discípulos, né? Então a gente aprendeu numa aula anterior que Jesus, ele estava cumprindo o ministério aqui na terra, e os 12 discípulos, né, que estavam com ele, eram na verdade 12 ministros de socorros, eles estavam ali para auxiliar Jesus no ministério dele. E aí tem uma passagem na Bíblia, né, que fala que Jesus chegou, né, numa cidade e ele não foi muito bem recebido, né? E os discípulos foram lá e falaram assim, Jesus, só quer que a gente ora, né, para que desça fogo do céu? Então assim, essa atitude desses discípulos foi uma atitude errada, foi uma atitude que eles não aprenderam, mesmo convivendo com Jesus, em nenhum momento eles viram esse tipo de atitude em Jesus. E Jesus como líder, né, aqui nessa situação, a gente percebe o quê? Que ele não condenou os discípulos, ele não desistiu desses discípulos, né, desses ministros de socorro na realidade. Então o que a Bíblia fala? Fala assim que Jesus continuou a liderar seus ministros, primeiro sendo um exemplo, né? E isso assim me chamou muita atenção, que a gente que está no papel de líder, a gente tem que ser sempre um exemplo, a gente tem que ter o exemplo de Cristo como nosso próprio exemplo e ser um exemplo para nossos líderes, né? Aquilo que eu falei anteriormente, por isso que a gente tem que se olhar no espelho, né? Para a gente ver o que nós estamos fazendo que está contra, né, contra a palavra de Deus principalmente, que tipo de comportamento, né, que eu preciso mudar. Por quê? Porque a gente tem que ser um exemplo. E aqui no livro fala isso, né, que Jesus, ele continuou, né, ele não desistiu, ele falou assim, não quero mais vocês são muito esquentadinhos, eu quero trabalhar agora só com pessoas, né, mais calmas. Não, em nenhum momento a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que Jesus continuou, ele continuou liderando, ele não desistiu, né, ele não menosprezou, né, esses discípulos, mas ele continuou instruindo cada um deles, orando por eles, encorajando a caminhada e amando cada um deles. Não existe líder perfeito, não existe ministro perfeito. A perfeição, né, no mundo natural, ela não existe em nenhuma situação. Todos nós somos humanos,
nós somos imperfeitos, nós falhamos e nós estamos sujeitos a falhar, a errar. Então, assim, um bom líder, ele tem que ter isso em mente, que nem ele é um líder perfeito e nem ele vai ter ministros perfeitos, né? Então, assim, é um conjunto, né? Uma parceria. Todo o trabalho que for feito, né, para o Senhor, a gente tem que ter essa consciência que a perfeição não vai existir, até porque nós estamos caminhando, né, nós estamos aprendendo, e nesse caminhar a gente vai errar, nesse caminhar a gente vai cair. Então, assim, é muito importante, né, que o líder que está na frente, ele tenha esse entendimento, né, de que ele não é perfeito e que também não vai ter ministros perfeitos, e que ambos, né, estão trabalhando com um objetivo único, que é de servir ao Senhor, e todos com excelência, tanto o líder quanto os seus liderados. E outra coisa aqui que o livro fala, assim, que nós devemos estar sempre buscando o crescimento diariamente. Todos nós que prestamos um serviço para o Senhor, a gente tem que ter essa consciência, né? Tem que ter o desejo de querer crescer, tem que querer o desejo de não estar sempre no mesmo lugar, de sempre estar buscando cada dia mais servir ao Senhor com excelência, porque Ele é digno. Quando Deus ele nos confia essa missão, né, e numa aula anterior eu disse isso, que nós, na verdade, nós estamos dando continuidade ao ministério de Cristo, né, que Jesus deixou, ele subiu aos céus e a gente tem que dar continuidade, é a igreja que está dando continuidade, né? Então, tanto o líder como o ministro, ele tem que estar sempre, né, diariamente lembrando isso, seja lá qual for o serviço que o ministro ou o líder está prestando, porque eu falei, né, no início aqui, que o líder também, ele é o ministro de socorro de Jesus, de Deus, né, da obra, ou seja, ele está prestando um serviço para Deus quando está liderando os seus ministros, e os ministros também estão prestando um serviço para o Senhor, o pastor também está, né, prestando um serviço para o Senhor. Então, assim, todos nós, a igreja no geral, está prestando um serviço para o Senhor, e a gente tem que buscar, né, todos os dias, a gente ter mais cuidado com o que a gente faz, ter mais amor, né? A gente aprendeu que a gente tem que ter um bom relacionamento com as pessoas, e no dia que eu estava estudando essa parte, né, isso realmente assim é muito importante, né? Às vezes a gente tem muita capacidade, né, mas a gente não tem uma forma boa de se relacionar com as pessoas, né? Então, assim, em se tratando de líder, né? Então, o líder, ele não tem que ter só como diz, a capacidade para liderar. Ele tem também que ter, né? E eu creio que é fundamental para todo líder ter esse bom relacionamento, né, com os seus liderados, porque um ambiente em harmonia, um ambiente onde todo mundo, né, se dá bem com todo mundo ama todo mundo sabe como falar um com o outro, né, muito melhor, né, há um equilíbrio, né, entre as pessoas. E no caso do líder, é fundamental, né, que ele tenha essa capacidade de tratar bem, de saber lidar com as pessoas, porque imagina você, como que deve ser difícil, né, um líder às vezes vir pedir, faça tal tarefa, né? Então, dependendo da maneira como ele fala e dependendo de como é a personalidade de quem recebe isso, né, pode às vezes criar um atrito, né? Então tem que haver esse bom relacionamento, essa forma, né, de tratar um com os outros, principalmente do líder para os seus liderados, para que haja, né, um equilíbrio, que haja uma harmonia, que todos vivam bem, vivam em paz entre si, para que o trabalho ele seja um trabalho prazeroso, né? Um local onde você trabalha que tem às vezes contenda, que tem às vezes assim qualquer sentimento ruim, é muito difícil de se trabalhar. Agora, quando há, né? E assim é lindo essa parte, porque nós estamos falando de um trabalho que é feito por Senhor. Então, quando você está numa equipe onde todos estão com o mesmo objetivo, nós vamos servir ao Senhor com excelência, nós vamos nos tratar bem, nós vamos nos respeitar, nós vamos ser amáveis uns com os outros. Irmãos, esse trabalho ele vai fluir de uma maneira tremenda. Quando a gente estuda aqui nessa parte de Jesus com seus discípulos, a gente vê isso, né? O tempo todo Jesus ele transbordava amor, né? Ele transbordava amor para com os discípulos, mas na frente a gente vê também Judas,
né? Judas foi um discípulo de Jesus. Judas também foi um ministro de socorros. Ele tinha a função, né, dele no ministério, que era tesoureiro. Mas assim, ele falhou, né? Ele falhou com Jesus. E assim, em momento nenhum a gente vê Jesus maltratando ele ou Jesus falando com rispidez. E uma vez, já faz algum tempo, eu ministrei sobre essa passagem. E no dia que eu estava preparando, né, a ministração, algo assim tocou muito ao meu coração. E eu vou trazer aqui hoje, aqui nessa aula. Que quando Jesus está diante dos discípulos e fala assim, olha, alguém dentre vós vai me trair. Né? Então Jesus já sabia, né, quem ia trair ele, mas ele não, vamos colocar assim, ele não acusou, né, ele não apontou quem seria, né, esse traidor. E a Bíblia fala que Judas falou para ele assim, Senhor, sou eu. E aí a resposta de Jesus, assim, ela é tremenda. Isso, assim, falou muito comigo quando eu estava estudando. Que Jesus falou assim, tu o dizes. Foi a resposta de Jesus. Então, assim, até na forma de Jesus responder para Judas, né, ele não falou assim, não, é você sim. Ou seja, ele não afirmou, né, foi uma forma, assim, de amor, né, uma atitude de amor que ele teve para com Judas, porque ele sabia o que viria, que Judas iria traí-lo, né? E Jesus responde simplesmente, né, você que tá dizendo, até a resposta, né, ele deixou assim a cargo de que o próprio Judas é que se manifestasse, né? Então, assim, isso é a maior prova, né, de que o comportamento de Jesus como um líder, né, foi baseado no amor, na longanimidade, na paciência, com o desejo no coração de ensiná-los, de treiná-los, para que eles dessem seguimento, né, dessem sequência ao trabalho que ele começou. Então, assim, o líder, ele tem que ter esse coração, né? Então, se há uma pergunta que o líder pode fazer para si mesmo, é como eu vou ser um bom líder? Né? Então, é seguindo o exemplo do próprio Jesus, que é nosso maior líder, né? Procurar ter essas atitudes que Jesus teve para com os liderados, né? Todas as vezes que os discípulos, né, estavam em necessidade, quando eles iam assim para longas caminhadas, né, a Bíblia fala que nada faltou, né? Tem uma passagem que Jesus pergunta se alguma coisa faltou para vocês. Então, assim, Jesus cuidava, né, dos seus liderados, dos seus ministros, Jesus se preocupava com eles. Então, essa é uma forma, né, ter Jesus como um exemplo para ser um bom líder. O segundo exemplo que a gente, né, tem como líder, um bom líder, é o exemplo de Paulo, né, que Paulo foi o líder, né, de Timóteo, que é o título, né, do livro que nós estamos estudando. E vamos abrir em 1 Coríntios 4,16 e vamos ver o que Paulo fala aqui. Há algo assim tremendo para a gente aprender aqui. 1 Coríntios 4,16 diz assim, isso é Paulo dizendo, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Né? Então aqui em 1 Coríntios, né, Paulo está admoestando, né, para que os cristãos daquela época, né, fossem, né, imitadores dele. Então, na verdade, aqui, voltando aqui para o nosso estudo, eu falei que o líder, né, ele tem que se olhar no espelho e procurar, né, ver nele próprio se ele está sendo um bom exemplo. Ou seja, se ele está tendo as mesmas qualidades, né, que ele procura no ministro, né? Então, um exemplo que a gente teve, eu falei, né, que Jesus foi um exemplo, e agora nós vamos ver Paulo, né? Então, assim, Paulo, ele fala que ele era para ser imitado, né? Então, ele tinha consciência que ele estava fazendo, né, cumprindo o chamado que Jesus tinha deixado para ele. Então, assim, Paulo, com certeza, ele olhava para ele mesmo, né, e via se ele estava realmente de acordo com aquilo que ele estava pregando. Lidere sendo sempre um exemplo. Viva de acordo com o que você prega, com o que você ensina. O líder, o pastor, ele tem que viver dessa forma, né? Sendo um exemplo. Se ele prega algo, né, ele tem que fazer, ele tem que cumprir o que ele prega, né? Não adianta, como que eu vou pregar algo que eu não acredito, algo que eu não cumpro, né? Então, assim, não pode ser dessa forma, né? Um bom líder, ele tem que ser um exemplo, né? Então, ele tem que agir de acordo com o que ele mesmo prega. Paulo ensinava aos cristãos a imitá-lo.
Seja um líder que possua as características, atitudes que o seu liderado, que o seu ministro deseja seguir, né? Então, assim, um bom ministro, ele vai seguir, né? Então, assim, os bons ensinamentos, a conduta, né? Os valores que o seu ministro, que o seu líder, né, tem. Então, assim, um bom líder, ele vai ter sempre um bom ministro. Por quê? Porque um bom líder, ele vai ser um bom exemplo. E um bom ministro vai querer, vai desejar segui-lo, vai desejar imitá-lo. Então, nós teremos o quê? Uma equipe com um bom líder e um bom ministro. Líder, você não é perfeito. Então, não espere ministros perfeitos. E aqui quando a gente cita, né, quando o livro cita o exemplo de Paulo como um exemplo de líder a ser seguido, tem uma parte na Bíblia que fala exatamente isso, que Paulo, ele sabia que ele não era perfeito. Vamos abrir em Filipenses 3, 12 a 14. Que Filipenses 3, 12 a 14 diz assim, isso Paulo falando, não que já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo o quê? Que ele sabia, ele tinha consciência que ele não era perfeito, né? Mas que ele também não desistia, ele prosseguia, ó, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Então, o líder, ele tem que ter essa consciência, né? Um pastor, ele tem que ter essa consciência que ele não é perfeito, né? Mas que ele tem o que? Ele tem que prosseguir, né? Para alcançar o propósito, né? Que Deus deu para ele, né? Para que um líder e um pastor, ele alcance em Deus aquilo que Deus espera dele. Então, assim, perfeição não vai existir, mas ele tem que prosseguir todos os dias para alcançar esse lugar, o lugar que Deus, né, determinou para que ele chegasse. No 13 diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas algo faço, e que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão adiante de mim. Olha que coisa interessante. Isso a gente vamos ler esses 3 versículos entendendo, assim, Paulo sendo um exemplo de líder, né? Então ele fala assim, que ele se julgava, né? Então ele olhava para ele mesmo, né? E ele reconhecia que ele não era perfeito, mas ele fala o quê? E é um conselho aqui riquíssimo. Ele fala que ele continua alcançando, que ele continua, né, prosseguindo. E o que ele faz, né, enquanto ele está prosseguindo? Ele se esquece das coisas que atrás ficam. Sabe, irmãos? A gente conhece, né? Eu, pelo menos assim, já conheci ministérios que eram assim tremendos e de repente, né, com o passar do tempo, esse ministério ele foi minando, né, minando. E aqui quando eu estava preparando essa aula, que eu vi essa passagem aqui de Paulo, e é uma passagem assim que eu já vi, né, em outras ocasiões, já li em outras ocasiões, mas como eu estava estudando, né, lendo ela num estudo direcionado para a liderança, eu entendi isso aqui, né? Muitas vezes o líder, ele não quer deixar as coisas que já passou para trás, né? Às vezes acontece vamos colocar assim, às vezes acontece um momento de um atrito, né, entre algumas pessoas, entre a liderança e um dos ministros, e às vezes aquele ministro que errou, né, que falhou, às vezes até sai, né, do trabalho, sai da equipe, mas o que acontece? Ele vai para um outro lugar, mas assim, é como se aquela ferida, né, que ele tivesse causado naquela equipe, ela ficou. E o líder, às vezes, não consegue esquecer. E isso atrapalha. Você ficar preso às coisas do passado, você ficar alimentando dores, né, alimentando decepções que aconteceram, atrapalha você prosseguir. Então, o líder, né, Paulo aqui está falando que você reconhece, o líder tem que reconhecer que ele não é perfeito. E como ele também não é perfeito, né, os liderados também não é perfeito, os ministros de socorro também não vai ser perfeitos, né, não são perfeitos. E vai acontecer
acontecer, não devia, mas infelizmente pode acontecer. Então, para um líder alcançar o objetivo dele, ele tem que esquecer as coisas que passaram, né? Aquele problema que houve, né? Aquela confusão, seja lá qual for o problema que aconteceu, né? Então, assim, ele tem que simplesmente, para ele poder dar continuidade, para ele não ficar estagnado no lugar, né, ele tem que esquecer. E Paulo deixa muito claro que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e o que? Avanço, né? Vou avançando para o ideal. Então, é algo assim que me falou muito, né, ao meu coração, que aí eu me reportei, né, esse ministério que eu conheci no passado, e de fato foi isso que aconteceu, né? Houve um atrito entre eles, né, eram dois pastores, e eles simplesmente, né, o que partiu, partiu. Mas o que ficou, ele não conseguiu mais se levantar. Por quê? Porque ele ficou ferido, ele ficou magoado com toda a situação que tinha acontecido. E aí o que acontece? Ele hoje, ele tem, né, ele abriu um outro ministério, mas assim, um ministério bem menor do que, né? E cada um foi pro seu lado, né? Então assim, foi algo assim muito triste, porque, ou seja, é uma igreja, né? E a gente entende que igreja, né, é uma família, e acabou que com a divisão, né, como se fosse assim a divisão no meio da família, alguns ficaram com um, outros ficaram com outro, né? Então assim, o pastor, né, inicial, ele acabou abrindo, né, outro ministério, abriu outra igreja. Mas o que aconteceu? Não era mais a mesma coisa, né? Cansei de ver assim ele, né, triste nos cantos. Então, ou seja, resumindo, ele não conseguiu esquecer o que aconteceu, e isso impediu, né, de que o ministério dele avançasse, né? Então hoje ele nem está mais, né, no ministério. Então assim, o que a gente entende, né? Entende que na verdade ele não conseguiu superar aquilo que aconteceu, né? E Paulo aqui fala isso, né, que ele tinha um entendimento, né, mas o que ele fazia? Ele simplesmente esquecia, né? Ele esquecia as coisas que tinham acontecido de ruim, seja lá quais eram elas, e avançava, ele prosseguia, né? Então isso é importante para um líder, isso é importante para quem está, né, na posição de liderança, pastor, um líder de departamento, né, que vai acontecer momentos, né, vai acontecer situações, né, dentro da sua equipe, né, dentro do ministério, que pode acontecer divisão, pode acontecer chateação, pode acontecer qualquer uma coisa que vai deixar triste, que vai querer parar, né? Que na verdade, assim, o que eu queria deixar isso, né, que Paulo nesse texto fala exatamente isso, que ele não parou, ele prosseguiu, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Todo líder tem que ter esse cuidado de não se prender, né, às coisas ruins, às coisas que fogem, né, daquilo que você planejou, daquilo que você pretendia que acontecesse, né? Então passar por cima e esquecer e conseguir dar continuidade. Voltando aqui para Paulo, Paulo entendia que ele não era perfeito, e ele reconhecia que sempre poderia crescer mais. Olha que coisa interessante, né? Então assim, nesse texto de Filipenses, Paulo quer dizer isso. Aqui no 14 fala assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então assim, ele prosseguiu, mesmo sabendo que ele não era perfeito, mesmo sabendo que no ministério teve, né, e ainda poderia ter, depois que ele escreveu isso, poderia ter algum problema, né? Ele estava focado, ele sabia que tinha sido chamado, né, e ele queria cumprir aquela carreira, ele queria terminar aquela carreira. Então ele prosseguiu, né, foi avante. Aqui eu anotei assim, que Paulo estava convicto, que é outra coisa assim tremenda para um líder. Paulo estava convicto da graça, da misericórdia de Deus sobre sua vida. E por isso, né, ele fez o quê? Como ele era convicto de que para ele cumprir o ministério dele, né, ele contava com o favor, ele contava com a misericórdia de Deus, com a bondade, com a graça de Deus, ele quis passar isso também para Filipe, né, que era o seu ministro de socorros, né? Então assim, eu imagino assim, ele falando Filipe, ó, porque a gente sabe, né, a gente viu nas outras aulas, que Filipe, ele não tinha, ou seja, ele tinha suas limitações, né? Ele era meio tímido, né? Ele era meio inseguro. Então assim, eu imagino, quando eu estava lendo isso, que quantas vezes, né, ele deve ter pensado, isso Filipe pode ter pensado em desistir, pode ter pensado assim que ele não era capaz,
né? E Paulo estava ali como um bom líder, encorajando ele, Filipe, você vai fazer, né? Esteja disposto, né? Deus é contigo, do mesmo jeito que Deus é comigo, ele é contigo, do mesmo jeito, Filipe, que eu contei e conto, né? Com o favor de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com a capacitação de Deus, você também pode contar. E isso, irmãos, é o que? É nada mais Paulo encorajando, né, o seu discípulo. Então, assim, o líder tem que ter em mente, até porque aqui o livro fala assim, ele dá esse exemplo, como que um líder deve seguir, que é uma pergunta que o líder pode fazer, e como ser esse bom líder, né? Como ser um bom líder para que eu atraia bons Filipes, né, bons ministros. Então, é seguindo como Paulo, seguindo o exemplo de Paulo. Então, aqui é uma forma, né, que você, líder, pode parar e começar a agir dessa forma, né? Se não está agindo, começar a agir dessa forma, encorajando, né, os seus liderados, os seus ministros de socorros, nesse sentido, né? Porque acontece, eu mesmo sou um exemplo, né? Eu falei, eu acho que na segunda aula, que assim, irmãos, às vezes as pessoas, né, que ouvem a gente falando, né? Ouve o ministro pregando, ministrando, e pensa, nossa, deve ser muito fácil, né? Assim, às vezes você prega ou ministra com tanta naturalidade e quem está ouvindo pode passar, né? Assim, ter essa ideia de que às vezes é fácil. Não vou dizer que tem pessoas que têm, né? Porque cada um tem uma personalidade, cada um vê de um jeito, cada um tá num nível, mas assim, eu tô falando de mim, por experiência própria. Né? Eu tenho a consciência, né, que eu preciso da misericórdia de Deus, da capacitação de Deus, até para dar essa aula aqui hoje. Né? Eu conto inteiramente com essa capacitação que vem do Senhor. Né? E aí eu comecei a entender isso, que um líder é fundamental, que ele tenha essa consciência de que ele tem que encorajar, né, os seus discípulos, os seus liderados, os seus ministros. Por quê? Porque, irmãos, quando vem essas emoções, esses pensamentos de incapacidade, se o seu líder não estiver atento, se o seu líder não te amar, não ter esse cuidado, né, não ser esse exemplo como Jesus foi, como Paulo foi, ele vai deixar de encorajar aquele liderado dele. E o que acontece? Ele pode, de repente, perder um liderado, né? E perder, assim, uma grande potência, porque como eu falei aqui, né, no início, que o que acontece? Nós não tem como um líder saber até onde, né, aquele liderado, aquele discípulo, aquele ministro pode ir. Ele não sabe, quem só sabe é só Deus. Só Deus é que sabe até onde eu posso chegar ou até onde eu vou chegar. Agora, se o meu líder, né, ele tiver esse entendimento de que o papel dele é investir, é encorajar, é amar, é instruir, é cuidar com esse mesmo zelo que Jesus teve, com este mesmo zelo e amor que Paulo teve, né, por Timóteo, os dois vai ganhar, porque o líder, ele vai ter um ministro de socorros de excelência, né? E o ministro também vai ganhar, por quê? Porque ele vai alcançar, né, aquilo que Deus tem para a vida dele, porque ambos, líderes e ministro, trabalham ambos para Jesus, ambos para o ministério de Deus. Então, o que acontece? Todos ganham, né? O reino de Deus ganha com isso. Então, assim, é fundamental que um líder tenha isso em mente, né? Que ele tem um papel, não só de instruir, não só de capacitar, não só de delegar, né, trabalhos ou funções, mas ele tem como diz, ele tem que entender que ele tem que cuidar, ele tem que zelar, né? Como Paulo zelou, como Paulo cuidou, como Paulo encorajou Filipe. Outra coisa assim que eu achei interessante aqui no livro, né, no estudo, que fala assim que quando Filipe ele era enviado para alguma igreja e ele era enviado para representar Paulo, antes que Filipe chegasse, Paulo enviava cartas àquela igreja. E quando ele enviava cartas à igreja, Paulo deixava claro, né, na carta como que aquela igreja deveria receber Filipe. Então, olha só o cuidado que Paulo tinha, né? Então, assim, Paulo ele não estava só preocupado em instruir Filipe, não, em fazer dele um bom ministro, né? Ele cuidava dele como a um filho. Ele amava Filipe como a um filho. Então, assim, isso, assim,
é algo que todo líder, né, que todo pastor ele tem que ter essa visão de que todos são filhos, né, que todos os líderes, porque os líderes ele prestam serviço para o pastor, né, e os ministros prestam serviço para os líderes e para o pastor. Então assim, é uma unidade, né? E a cabeça, que no caso é o pastor, é o líder daquele departamento, ele tem que ter isso em mente, que ele tem que ter esse cuidado, esse amor para cada um e com cada um, né? Quando Paulo escreveu essas cartas, nada mais era o quê? Era preparando, né, aquele lugar onde Filipe ia chegar, para que Filipe fosse recebido com todo o cuidado, né, com toda a atenção que ele merecia. E esse cuidado, né, quando as igrejas atendiam, né, o pedido de Paulo que era feito através das cartas, então o que acontecia? Quando o Felipe chegava naquela igreja, naquele determinado local, ele era bem recebido. E quando a pessoa é bem recebido, é bem tratado, né, o que acontece? Facilita, né? Facilita para que Felipe pudesse fazer o que ele foi fazer, né? Porque ele estava à vontade, ele estava bem cuidado, né? Um ambiente de amor, um ambiente de acolhimento, né, de carinho, ele facilita muita coisa, né? Então, assim, eu creio que quando Paulo tinha esse cuidado, na verdade, ele sabia, né, das dificuldades que Filipe tinha, né? Então, assim, isso era para facilitar, na verdade, né, o trabalho de Filipe, a missão de Filipe, e para que Filipe se sentisse seguro, se sentisse amado, né, se sentisse, assim, protegido, né, cuidado mesmo. E a visão que Filipe tinha, não só do cuidado da igreja, né, no fato de atender o pedido de Paulo, ele via também o quê? O amor e o cuidado de que Paulo demonstrava para com ele, né? Então Paulo não só cuidava, nem amava quando Filipe estava perto, quando Filipe também estava longe, né? Paulo tinha o mesmo cuidado. E isso, quando a Bíblia fala assim, né, que eles dois andavam, né, com o mesmo coração, né, eles tinham o mesmo coração, de servir ao Senhor. Então esse amor que Paulo tratava, Filipe, fez com que o quê? Filipe fosse ganho, fosse conquistado pelo coração, né? Porque quando você tem uma atitude de amor, atitude de cuidado, o que você ganha com isso? Você ganha o coração dessa pessoa, né? Então eu imagino que isso facilitou muito, isso ajudou muito para que Filipe fosse um ministro, né, à altura do que Paulo esperava dele e à altura de que o próprio Deus esperava dele. Então isso é muito importante, né, o líder ter isso em mente, de ter esse cuidado, esse amor, né, essa preocupação para com o seu liderado. O texto, né, de Paulo, o livro fala que um líder ele tem que ser parceiro, né? Ele tem que criar, estabelecer uma parceria com seus liderados. E a gente vê isso, né, no líder Paulo, né? Ele tinha uma parceria, né, para com Filipe. Um bom líder tem que ser parceiro, tem que conquistar o coração de seus liderados, e essa conquista só é possível pelo amor, né? Então, assim, Timóteo via, né, pelas atitudes, pelo cuidado que Paulo tinha para com ele viu que ele via o amor de Paulo, né? Então, se ele se sentia importante, né? E é uma coisa, irmãos, assim, muito importante. Um líder, ele tem que passar, sabe, assim, esse sentimento de amor e de cuidado para os seus liderados, porque um liderado, ele não pode imaginar ou ter assim, uma visão de que ele só é usado para o serviço, ou seja, que o relacionamento de líder para com ele seja apenas, digamos assim, profissional, né? Um líder não pode deixar, né, passar essa visão para os seus liderados. Os liderados têm que ver no seu líder, não, eu sou importante para ele, né? Ele gosta de mim, ele se preocupa por mim, ele me encoraja, ele ora por mim. Então, essas qualidades tem que haver num bom líder, né? Paulo, ele demonstra o tempo todo, né, que Filipe, ele era importante. Ele não via Filipe apenas como uma pessoa para servir, né? Então a gente percebe isso quando a gente leu esse texto aqui, deixa muito claro, né, ou seja, que Paulo, na verdade, quando ele não podia fazer determinada missão e enviava Timóteo, o que ele queria, na verdade? Ele queria que Timóteo fosse recebido da mesma maneira que ele era recebido. Então, a igreja recebia Timóteo como se fosse o próprio Paulo, né? Então, o que é isso? Isso é uma parceria,
né? É você, o líder, saber que está representando, né, o seu líder. E o líder também saber que o seu liderado, né, é ele próprio, né, fazendo aquela determinada missão. Então tem que haver essa parceria. Os ministros de socorros precisam saber que ele está guardado no coração do seu líder. O ministro de socorro precisa saber que ele é importante para o seu líder. Os ministros de socorro precisam saber que seus líderes não estão apenas usando eles para terminar uma tarefa, né? Paulo deixava evidenciado a grandeza do amor e a afeição que tinha por Timóteo. Paulo não via Timóteo apenas como alguém para lhe prestar um serviço ou como um objeto a ser usado para ganho próprio ou para o cumprimento do seu ministério. Olha só que coisa interessante, né? Existem líderes que fazem, né, determinadas tarefas, passam determinadas tarefas e simplesmente assim, passa a tarefa, né, e o líder que faça, o líder que cuida, e às vezes esse líder, né, ou seja, o ministro que cuida, e às vezes o líder, ele acha que passou a tarefa, né, passou o serviço e vai deixar. Não é assim, tem que haver um acompanhamento, tem que haver, né, como diz, um momento de oração, né, porque Paulo orava por Filipe. Então todo líder, ele tem que entender, né, ele tem que ver o seu liderado não como um objeto, né, não como uma pessoa que vai simplesmente cumprir uma missão. Né? Ele tem que ver ele como um filho mesmo, essa é a palavra mais certa, ver como um filho, porque quando um líder vê, né, os seus liderados como um filho, ele tem sentimentos de amor por ele, sentimentos de cuidado, né? Ele dá atenção, ele faz daquela missão do seu próprio liderado, daquela tarefa do seu próprio liderado, a sua própria tarefa, ele tem esse cuidado, como se fosse ele mesmo fazendo, assim como Paulo fazia, ele mandava as cartas para garantir que Timóteo ia receber o mesmo tratamento, o mesmo cuidado que ele próprio estaria recebendo se ele fosse. E o líder, ele também tem que ter esse sentimento, sabe? Toda tarefa que ele passar, aquela tarefa não pode ser simplesmente deixa a tarefa na mão, né, do ministro e deixar, não. Ele tem que cuidar, ele tem que observar, ele tem que garantir que aquela tarefa, ela vai ser cumprida como se ele mesmo estivesse fazendo, né? E isso é o quê? Isso é uma parceria, né? Tem que haver esse sentimento de parceria, tanto de quem está delegando a tarefa, quanto quem está fazendo, porque quem for fazer, né? Mas apesar que não é o que nós estamos aprendendo hoje, porque nós já aprendemos nas aulas anteriores, né? Da fidelidade que o ministro tem que ter, né? Do companheirismo. Então, assim, na verdade, aqui nós estamos falando o seguinte, que esse ministro que está fazendo essa tarefa agora, ele já é o próprio Timóteo, porque ele já aprendeu, né, como ser um bom Timóteo. Então aqui hoje nós estamos falando do líder. Então quando o líder passa essa tarefa para esse Timóteo, né, esse ministro que já está treinado, já aprendeu, né, a ser um bom Timóteo, ele não pode só delegar a tarefa. Tem que haver um cuidado dele, ainda que seja em oração, né, ainda que seja em observação, ou ficar observando se está fazendo ou não, entendeu? Para quê? Não com a intenção de condenação, de criticar, não é nada disso. A intenção aqui, quando Paulo fazia isso, era para garantir que a missão que Timóteo ia fazer, ela ia ser concluída. E ele ia receber tudo o que ele precisava, como se fosse o próprio Paulo, né? Então, isso é o quê? É parceria entre o líder e o liderado. Tem que haver esse sentimento. A responsabilidade de um líder, né, e a responsabilidade do liderado é a mesma. É o mesmo objetivo, para que aquela tarefa, aquele serviço seja feito com excelência. Então, o que cabe ao líder, o líder vai fazer. E o que cabe ao ministro, né, ele também vai fazer. Os dois vão trabalhar juntos para que aquela tarefa ela seja feita e seja feita de excelência. Paulo escrevia às igrejas antes mesmo da chegada de Timóteo e dava instrução de como a igreja deveria receber e cuidar dele, e essa atitude de Paulo para com Timóteo fez com que Timóteo não apenas fosse somente um aprendiz, né? Então esse cuidado, esse gesto de cuidado, de amor, de atenção de Paulo para com Timóteo fez de Paulo não só que ele fosse um aprendiz,
mas que Timóteo fosse um parceiro no ministério e trabalhar os dois juntos pela mesma causa e com o mesmo coração. Líder, ame seu liderado e ganhará o amor dele. Olha só que coisa tremenda que fala nesse livro, né? Quando um líder, ele consegue conquistar o coração do seu liderado, e essa conquista ela é feita pelo amor. E é pelo amor que foi derramado por Deus no coração. Eu não estou falando de amor, de amizade, não. É aquele amor que vem do amor que Deus derramou no coração dele. Então, assim, quando o líder ele ama, o seu liderado, quando os pastores, amam os seus ministros de socorros, ele vai ganhar o coração desse do líder, no caso do pastor, e o líder vai ganhar o coração do seu ajudador, do seu ministro. E quando há, então, essa atmosfera, o trabalho, irmãos, vai sair perfeito. A missão, ela vai ser cumprida, A Bíblia fala que em várias passagens, assim, que Paulo falava, elogiava o serviço de Filipe e falava que Filipe e ele eram um só. Eles tinham o mesmo coração, o mesmo objetivo, o mesmo amor à obra, o mesmo cuidado para com o ministério. Por quê? Porque os dois estavam conectados pelo amor. Primeiro pelo amor a Deus, e pelo amor um pelo outro. Então, assim, é importante, esse texto, essa parte do livro, esse capítulo fala sobre isso, sobre o líder ter esse amor e esse cuidado para com o seu liderado, para ser uma constância dele, todos os dias, ele procurar ganhar o coração desse ministro. Quando um líder conseguir ganhar o coração do ministro, ele vai ter um Timóteo no ministério dele, vai ter um Timóteo do lado dele, alguém que seja fiel, alguém que seja disposto, alguém que faz o serviço, do jeito que tem que ser feito, alguém que representa ele, alguém que não passa vergonha, alguém que você pode confiar. Eu estou delegando isso aqui, eu tenho certeza que ele vai fazer, que ele vai cumprir. Por quê? Porque o coração dele já está ganho, E quando a pessoa, a gente voltando isso para o nosso dia a dia, quando a gente ganha o coração de uma pessoa, a gente ganha a amizade dela, a gente ganha o respeito dela, a gente ganha a fidelidade, Então, assim, tudo que a gente precisa, tudo de bom, vamos colocar assim, todo bem, tudo de bom que aquela pessoa que a gente ganhou pelo coração tem, ela vai passar isso pra gente, ela vai transmitir isso pra gente. Então, o amor, ele é um sentimento que ele tem que estar fundamentado, todo relacionamento dentro da igreja, Todo trabalho, todo relacionamento tem que estar baseado no amor e no amor de Deus, porque aí o que vai acontecer? Ambos vamos trabalhar, todos nós, conectados pelo amor a Jesus, pelo amor ao reino de Deus, pelo amor à nossa igreja, pelo amor ao nosso departamento, pelo amor ao nosso pastor, pelo amor aos nossos irmãos. Então, tudo, a igreja no total, no todo, ela tem que ser, baseada, fundamentada nesse amor. E aí, quando nós ganharmos, o coração, ou seja, se todo líder ganhar o coração do seu liderado, e quando o pastor ganhar o coração, dos seus líderes, vai ser tudo amor. Então, todo o trabalho vai ser por amor, a convivência vai ser por amor, então, assim, tudo vai ser por amor. Então, vai ser uma obra cheia de amor, Amor a Deus, amor ao reino, ao crescimento do reino, Porque todo o trabalho que é prestado na igreja, o objetivo é esse, É para que o reino de Deus ele venha crescer. Quando uma pessoa está lá na portaria, da igreja, recebendo uma pessoa que está chegando, vamos colocar um visitante, ali ele está o quê? Se ele fazer aquele serviço com amor, com o amor de Deus que já foi derramado no coração dele, ele pode ganhar aquela vida para Jesus só na forma que ele recebeu ele na porta, Então, assim, isso é muito sério e, assim, eu aprendi muito, nesse capítulo, e eu creio que todos vocês que estão ouvindo também vai aprender, que a gente tem que ver todo o trabalho que é feito para o Senhor, do pastor, até a pessoa que está limpando o banheiro. Então, assim, quando você faz isso, com a convicção,
com a visão certa, com a motivação certa. Eu estou fazendo por amor a Deus, eu estou fazendo por amor ao reino, eu estou fazendo por amor ao meu pastor. Outra característica, né, de um bom líder haja sempre certo, agir sempre certo, independentemente de que um ministro, né, um liderado, responda apropriadamente ou não. Esse também é uma característica, né, que um líder tem que ter enquanto estiver liderando, né, uma equipe. Nem sempre um líder vai ter o retorno esperado, né? Isso aí é fato, né? Nem sempre o que você espera, né, do seu liderado, do seu ministro, vai ser correspondido, né? Então, assim, se ele agiu errado com você, líder, né, o líder ele nunca pode tratar ou agir igualmente o ministro, né, agiu com ele. Paulo buscava o bem das pessoas a quem ministrava, em vez de buscar a bondade delas, né? Então, assim, olha só que interessante que o livro fala pra gente, que Paulo, ele buscava o bem das pessoas a quem ministrava e não buscar a bondade delas, né? Então, um líder, ele tem que estar, né, focado nisso, ele tem que estar buscando o bem das pessoas, né, e não a bondade, né, dos seus liderados. Se o ministro errar, né, com você, líder, não haja errado com ele, né? Haja sempre certo. Faça o que você tem que fazer, né, dentro do que é certo. Até porque cada um vai prestar contas, né, para Deus. Então, tanto o pastor vai prestar contas para Deus, o líder vai prestar contas para Deus, assim como também o ministro vai prestar contas para Deus. Então, nem o pastor pode agir errado quando um líder age errado com ele, nem um líder, né, tem que agir errado como um liderado age errado com ele, né? Independente de errar ou não, o nosso papel como líder, como pastor e como ministro de socorro também é sempre fazer o certo. É sempre fazer o certo. Eu, como ministro, não é porque meu líder errou comigo que eu vou errar com ele, né? Então a gente tem que ter essa consciência de sempre, independente do cargo, né, tem que fazer o que é certo e não retribuir, né, o mal com o mal. Cada um vai prestar contas, né, do seu trabalho, onde negligenciou vai ser para Deus, né? Não cabe ao pastor, não cabe ao líder, não cabe ao próprio ministro, né, cobrar, fazer o julgamento desse erro, né? Cabe a Deus e nós vamos prestar contas para Deus. Então, assim, o líder ele tem que procurar sempre, independente, né? Às vezes, assim, quando alguém erra, né, a tendência natural é você ficar chateado, é você ficar decepcionado, tá? E às vezes vem, né, às vezes aquele sentimento assim, não, vou fazer isso com fulano, né? Isso tá errado, né? Jesus, ele não tratou Judas de acordo com o que Judas tratou ele. Ou seja, quando Judas traiu ele não traiu Judas, né? Em nenhum momento, né? E Judas teve a oportunidade dele de se arrepender de ir por outro caminho, mas Jesus não o condenou, né? Então, assim, ele tratou como ele devia tratar Judas como um filho de Deus. Ele tratou ele com o mesmo amor que Deus tinha colocado dentro dele. Outra característica, né, de um bom líder: não desista, líder, continue investindo, né? Um bom líder, ele não pode, de maneira nenhuma, né, quando houver qualquer tipo de decepção, né, na sua equipe, algo que aconteceu errado, ele não pode desistir, ele tem que continuar investindo, né? A gente falou anteriormente, quando acontecer um erro, o papel do líder é corrigir esse erro, corrigir com amor, chamar para perto, ver o que está acontecendo e não desistir, né? Ele tem que continuar investindo. Se o liderado, né, se o ministro de socorro estiver disposto, né, a continuar, estiver disposto, né, a prosseguir, então o que o líder tem que fazer? O líder tem que continuar insistindo, continuar treinando, continuar apoiando, né, para que o serviço seja feito. Um líder não pode parar de investir nos seus liderados, independentemente de receber o retorno do seu investimento. Então, nós sabemos assim que um líder, ele investe, né? O pastor investe.
E acontece muitas vezes que você não vai ter esse retorno. Às vezes o pastor investe numa pessoa, né, ensina, treina essa pessoa e essa pessoa às vezes não atende, né? Mas mesmo assim ele não pode deixar criar nele, né, esse sentimento de decepção, né, e desistir. Às vezes, como eu contei, né, esse testemunho assim próprio mesmo desse ministério a qual eu pertenci uma vez. Então assim, ele parou, né? Então ele deixou com que aconteceu nele, deixasse ele, impedisse ele de cumprir, né, de cumprir o propósito que Deus tinha chamado ele. Jesus investiu em Judas, né, e Judas não alcançou seu potencial. Então assim, é um exemplo, né, que a Bíblia traz pra gente. Jesus como pro nosso líder e como líder de Judas, né, ele treinou, ele estava cuidando, estava discipulando Judas e ele esperava. Os planos de Jesus para Judas é que Judas alcançasse, né, o alvo. Só que Judas se perdeu, né? E nem por isso Jesus, ou seja, não vou mais cumprir, né? Porque Judas me traiu, eu agora vou ficar, né, sentido com aquilo, né? Até porque traição é algo muito forte, desistido não. Ele continuou o caminho, ele continuou fazendo o que ele veio para fazer. Jesus continuou a semear na vida de Judas com base no amor de Deus dentro dele, né? Aquilo que nós falamos, né, anteriormente. Tudo tem que ser baseado no amor. Como Jesus amava Judas, mesmo Judas traindo ele, né, Jesus não destratou, Jesus não pagou na mesma moeda, né? Jesus continuou amando ele e continuou plantando na vida dele. A decisão, né, que Judas tomou não teve nada a ver com o que ele recebeu de Jesus. Teve a ver com a atitude do coração dele, com a decisão que ele próprio tomou. Ele seguiu por outros caminhos, né, que ele mesmo escolheu. Mas não foi Jesus que jogou, não foi Jesus que desmotivou ele, ou que condenou, ou que impulsionou ele, né, para ir para o erro. Não, ele foi por conta própria. Um líder também tem que entender que em algum momento do seu ministério, né, pode acontecer de ele não receber o benefício do investimento dele, né? E isso a gente vê, né, assim, em todo ministério acontece. Às vezes um pastor investe no ministro, né, dá uma tarefa para ele, treina, às vezes tem tarefa que existe treinamento, né? E como nós aprendemos aqui, um líder, ele cuida, ele zela, ele ora, ele ama, ele dá atenção, né? Então assim, ele investe de todas as formas, né, no ministro. E de repente, né, ele começa a trabalhar, começa a ter um retorno e de repente ele para. Ah, eu vou mudar às vezes de igreja, vou mudar de ministério, ou às vezes eu não, né, esse ministro resolve não trabalhar mais. Então, assim, às vezes isso pode acontecer, isso faz parte, né? Então, assim, um líder, ele tem que estar, assim, preparado para esse tipo de situação. Quando isso acontecer, o líder tem que lembrar que não existe, que ele não investiu em pessoas, né? Quando um líder tem isso na mente dele, assim, não, eu não estou investindo em pessoa, ainda que o investimento foi feito numa pessoa, mas ele não investiu na pessoa, ele investiu em quê? Ele investiu foi no crescimento, né? Foi no reino de Deus. Se ele tiver isso em mente dele, vai ficar mais fácil, né, para ele lidar com essa situação. O livro diz assim: quando isso acontece, um líder tem que lembrar que não investiu em pessoas, pensando no seu próprio benefício e sim no benefício delas mesmas, ou seja, aquilo que Paulo ensinou. Quando um líder ele investe, né, no ministro, ele não está investindo só na pessoa, né? Ou seja, ele não está investindo nele próprio, ele não está investindo, Paulo não investiu em Timóteo para receber benefício próprio, né? Ele investiu na vida de Timóteo para que Timóteo cumprisse o que ele tinha de cumprir. Então o investimento foi feito na pessoa, mas não para ele mesmo, para Paulo mesmo ter retorno, ainda que, né, Filipe deu continuidade ou ajudou, né, assessorou, né, o Paulo. Ainda assim, né, a mente, o foco de Paulo não estava no retorno que Filipe ia dar para ele. E sim, na verdade, ele plantou na vida de Timóteo, né? O que Timóteo deu continuidade, na verdade, o benefício todo foi para quem? Foi para o reino de Deus, né? Ainda que ele estava dando continuidade no serviço. Então, quando você, enquanto líder, tiver essa consciência, né, então vai ficar mais fácil você lidar, né, com essas questões que é o que vai acontecer no ministério, né? E você investe, às vezes, aquele benefício, ou seja, a própria igreja local, às vezes, nem colhe,
né, esse benefício. Às vezes ele acaba de ser treinado, ele chegou assim no ponto que você desejou enquanto estava investindo, e ele vai para outra igreja, né, outra igreja que vai ser beneficiada com aquilo. E aí, se você tiver em mente, né, o pastor, o líder, falou assim, olha, eu investi na vida daquela pessoa. O que é investir na vida daquela pessoa? Porque quando aquela pessoa ela foi treinada, automaticamente a vida dela, ela já foi mudada, certo? Você é como assim, você colocou aquela pessoa no caminho, né, dentro do propósito que Deus tinha para a vida dele. Então você foi o quê? Foi uma pessoa que participou, né, dessa missão de Deus na vida dele. Você ajudou, você treinou, você foi usado por Deus, né, para mudar a vida de uma pessoa, para colocar ela dentro do propósito de Deus para a própria vida dela. E quando essa pessoa entrar nesse propósito, depois de ser treinada por você, ela está fazendo o quê? Ela está plantando no reino de Deus. Então, assim, quando a gente tem, né, como eu falei anteriormente, quando a gente tem essa visão de que tudo é para o reino de Deus e que tudo a gente tem essa visão de que é um todo, a gente consegue entender isso, né? Então, se você pode até, enquanto líder, ficar triste naquele momento, poxa, eu investi tanto na vida de pessoa, eu orei tanto por essa pessoa, né? Eu encorajei tanto essa pessoa, e agora que ele chegou naquele lugar que eu esperava dele, né? Naquela capacitação que eu esperava dele, ele resolveu sair e foi para outro ministério. Isso é um exemplo de saindo de um ministério para outro. Ou seja, você pode até pensar assim, mas não tem que focar nisso, né? Porque o seu entendimento maior é no reino. Então, assim, um grande líder terá grandes ministros de socorros quando ele tiver as mesmas qualidades que espera nos seus ajudadores. Então, você, líder, né, que está em busca de Timóteo, né, você tem que ter, né, as mesmas qualidades que você espera nele. A grande probabilidade de que você, líder, encontre um Timóteo, né, pronto para servir, né, juntamente com você, tendo o mesmo coração, com o mesmo objetivo, com a mesma visão, com o mesmo amor, com a mesma intensidade, vai ser muito maior, né, quando você também tiver esse coração desse jeito, tiver essas mesmas qualidades que você procura no outro, né? Vai ser uma junção do bom líder com um bom ministro de socorros. Quando um líder demonstra as qualidades de honestidade, integridade, fidelidade e todas as qualidades que nós aprendemos, né, no decorrer dos outros capítulos do estudo, os ministros de socorros poderão confiar nele e seguir no curso que foi traçado por ele. Olha que coisa, né, interessante. Então, às vezes, um líder ele não está alcançando, né, esses bons ministros porque talvez o problema esteja nele. Né? Talvez existe coisas na vida dele, no agir dele, que precisam ser tratadas, que precisam ser melhoradas, para que ele possa encontrar esse Timóteo, né, esse ministro, à altura do que ele deseja fazer, do que ele espera. Então, olha para si, líder, olha para você primeiro, né, seja um espelho de você mesmo e vê o que você precisa melhorar, né? Então, assim, esse livro, assim, ele é maravilhoso, com os ensinos, né, que eles nos passam, né? Durante a maior parte do livro foi passando para a gente ensinamentos de como ser um bom ministro de socorros. Então agora, né, que nós já aprendemos como ser um ministro de socorros, hoje a gente aprendeu como ser um bom líder. Então agora é caminhar juntos, né? Então o líder agora ele está pronto depois de todos esses ensinamentos, até porque todo líder ele aprendeu também como ser um bom ministro, né? Até porque um líder, ele é o ministro de socorros do pastor, né? Então, o que acontece? Se todos nós, pastores, líderes e ministros, tivermos todos praticando essas qualidades, praticando o que nós aprendemos nesse estudo, o trabalho vai ser feito com excelência, né? A nossa igreja ela vai ser uma igreja de excelência. Nós vamos poder receber muito melhor as pessoas que virão, né? Por quê? Porque vai ser um trabalho de excelência, motivados pelo amor, motivados pelo crescimento do reino de Deus, sabe? Esse ensinamento mudando as nossas vidas de dentro para fora. Né? Nós não somos perfeitos, nós aprendemos, nós não somos perfeitos, mas o nosso papel, sabe, nós temos que ter garra para poder melhorar, para poder alcançar, né, perseverando no caminho. Deus me chamou para isso, então eu não vou desistir. Pai, me melhora, me ensina, sabe? Me mostra o que eu preciso melhorar, porque eu quero fazer
um serviço de qualidade, um serviço de excelência, eu quero plantar no reino de Deus. Então, se todos nós, num todo, a igreja toda estiver, né, com este foco, com essa motivação, grandes coisas vão acontecer. Né? Nós vamos estar preparados para receber as pessoas que vão chegar. Nós vamos estar, e se não for aqui, se for em outro lugar também, nós vamos estar preparados para quê? Para ser um Timóteo, né? Para agir como Timóteo agiu, ser como Timóteo foi para Paulo. Aí no livro, assim, para concluir o capítulo, tem a seguinte pergunta assim, né? Isso é direcionado ao líder. E onde está Timóteo, líder? Né? Então, agora que nós aprendemos até aqui, né, como que é ser Timóteo, como agir como Timóteo, como ser um bom ministro e como ser um bom líder, né, uma pergunta que o líder pode fazer. E onde que está Timóteo? E olha que coisa interessante, é que eu vou ler exatamente como o livro está falando. Timóteo está na sua própria igreja, mas terá que treiná-lo, ensiná-lo, liderá-lo e amá-lo. Ou seja, quem você procura, líder, né? Esse Timóteo, esse bom ajudador, essa pessoa íntegra, né? Esse ministro assim, fiel, ele está dentro da igreja, está ali do seu lado. Só que cabe a você como líder treinar, ensinar, liderar e amar. Bons ministros não nascem prontos, são feitos dia a dia. Isso aqui está, eu peguei exatamente como está no livro. Eu achei lindo, né? Essa conclusão que o autor fala, que bons ministros não nascem prontos. Então, às vezes, um erro que líderes podem estar cometendo é o quê? Esperando, né? Achando, não, eu sou líder e eu vou achar agora um ministro, né, prontinho, perfeito. Não. Até porque, como nós falamos, perfeição não existe. Então, o líder, ele tem que estar disposto. O ajudador dele, o ministro está ali, tá às vezes do lado dele. O que ele precisa para ter um bom é o quê? É treinar, ensinar, liderar e amar. Ou seja, não está pronto, mas ele é feito, né? E quando, como nós aprendemos, né? Como é ser um bom Timóteo, como é ser um bom líder, ficou muito mais fácil agora. Ficou muito mais fácil para nós sermos os Timóteos que os nossos líderes, né, que o nosso pastor está procurando. E ficou muito mais fácil para o líder, né, procurar, encontrar, né, esse Timóteo, esse ministro de socorros. Eu vou ler aqui no livro, para finalizar, tem uma parte assim que é bem interessante que o autor fala. São conselhos, né, princípios, que ele encontrou isso aqui ilustrado em uma placa que ficava na parede de um orfanato dirigido por Madre Teresa de Calcutá. Olha que coisas interessantes, lindas e ricas para a gente que estava escrito nessa placa. Pessoas são geralmente irracionais, ilógicas e egocêntricas. Perdoe-as mesmo assim. Se você for bondoso, pessoas podem acusá-lo de ser egoísta e de ter motivos escondidos, mas mesmo assim, seja bondoso. Se você tiver sucesso, você terá alguns falsos amigos e alguns verdadeiros inimigos. Tenha sucesso mesmo assim. Se você for honesto e franco, pessoas podem trapacear, mas seja honesto e franco mesmo assim. O que você passou anos construindo, alguém pode destruir da noite para o dia, mas construa a si mesma. Se você encontrar serenidade e felicidade, eles poderão ter inveja, mas seja feliz mesmo assim. O bem que você faz hoje, pessoas irão geralmente esquecer amanhã, mas continue fazendo bem a si mesmo. Dê ao mundo o seu melhor e pode não ser o suficiente, mas dê ao mundo o seu melhor a si mesmo. Você entende por fim que está tudo entre você e Deus. Nunca tinha sido entre você e eles. É interessante demais, eu achei assim muito lindo, né? Esses dizeres que está nessa placa desse orfanato que foi dirigido por Madre Teresa de Calcutá. O que está falando aqui? Que nós não podemos, ou seja, as nossas atitudes, elas não podem ser baseadas, ser medidas pelas atitudes, né, de outras pessoas. Ou seja, se a pessoa, por mais que eu seja honesta e a pessoa, ela pode até achar que eu sou desonesta, pode até agir com desonestidade para comigo, mas isso não vai me mudar. Né? Uma vez eu ouvi uma ministração que falava que
um homem, ele ia todos os dias, né, na banca de jornal para comprar jornal, e todas as vezes que ele ia, ele dava bom dia, né, pro jornaleiro, para a pessoa que vendia os jornais para ele, e a pessoa nunca respondeu. E uma certa vez ele recebeu uma visita na casa dele, e de costume ele foi todo dia de manhã, como ele ia comprar o jornal na mesma banca, ele foi com essa visita que estava na casa dele. E chegou lá, a mesma coisa, todo sorridente, pediu o jornal e deu bom dia, o rapaz não olhou para ele. Quando eles saíram, a visita perguntou para ele assim: mas fulano, por que que você deu bom dia para ele, né? E ele, sendo que ele não te respondeu, porque ele foram 2 dias seguidos, né? Você falou ontem, não respondeu, você falou hoje, não respondeu. E ele respondeu assim: sabe por quê? Porque eu decidi que não é ele, não é a atitude dele que vai mudar quem eu sou, né? Então, assim, isso é muito interessante, isso serve pra gente, né? Tanto como líder, como ministro de socorros, né? Não é porque o outro falhou, né? Não é porque enquanto ministro falhou para comigo líder, que eu vou mudar minha atitude com ele, né? Porque que nesses dizeres que eu li aqui, fala o quê? Que toda vida, né, em todo tempo, não é sobre mim e as pessoas, é só sobre eu e Deus. Então, cada um de nós temos que fazer a nossa parte, né? Entendendo que não é sobre mim e não é sobre o outro, é sobre mim e Deus. Então, o que Deus espera de mim como pastor, eu vou fazer. O que Deus espera de mim como líder, eu vou fazer. O que Deus espera de mim como ministro, eu vou fazer. Então, por quê? Porque é entre eu e Deus. Se nós tivermos, né, essa convicção e a gente agir dessa maneira, nós vamos alcançar o nosso objetivo, que é o quê? Agradar a Deus, né? Servir ao Senhor de todo o nosso coração. Essa foi a nossa aula de hoje, né? Foi direcionada assim basicamente, né, para o líder, mas, né, como eu falei, o líder também ele é o ministro de socorros, né? Todos nós estamos servindo, desde o pastor, né, a pessoa que está lá na portaria. Então, que todos nós possamos, como igreja, meditar, né, em tudo isso que a gente aprendeu até aqui, e que a nossa vida, né, seja assim pautada no amor, né, motivada pelo amor ao nosso Pai, ao nosso Deus. E se a gente tiver o amor, né, focado nisso, baseado nisso, nós vamos sempre procurar ser pessoas melhores. Nós vamos sempre querer dar o melhor de nós, né? E lidar com pessoas não é fácil, mas se você tiver com seu coração, né, cheio do amor de Deus dentro de você, vai se tornar muito mais fácil, né? Então é isso. E quero deixar aqui também um recadinho para vocês, para curtir o nosso canal no YouTube, né? Dê o seu joinha lá, se inscreva no canal para receber, né, as mensagens que são repassadas lá. E à noite tem o nosso culto às 19 horas, né? Reúna a sua família e vamos juntos, né? Mais um domingo, né? Enquanto estiver nessa pandemia, mas isso não impede a gente de servir ao Senhor, de louvar o Senhor, de congregar, né, a mesma nossa casa, né? Então, é isso, fiquem com Deus, né? E que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Bom dia.